Olá para você, seja bem-vindo ao canal. E se você é mulher, feliz Dia da Mulher. Hoje tem um vídeo especial para você, para mim, e eu quis fazer esse vídeo para a gente refletir em alguns princípios, algumas coisas da Palavra de Deus para nós. Se você está chegando agora, esse é um canal de leitura diária da Palavra de Deus. Todo dia tem sempre uma palavra aqui, você pode procurar nos vídeos anteriores. Estamos fazendo leituras diárias com o intuito da gente voltar à nossa essência, voltarmos aos velhos e bons hábitos, podemos dizer assim, de ler a Bíblia, né? Uma coisa que infelizmente hoje a gente quase não se vê as pessoas fazendo ou falando. Então esse canal é para você, se você quer se sentir encorajado, inspirado, por onde começar uma leitura, esse canal é para você, então seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Então você, mulher, feliz seu dia, feliz o meu dia. E eu quero compartilhar aqui alguns versículos, algumas palavras que eu tenho refletido sobre o nosso papel na nossa casa, na sociedade, nos meios onde nós vivemos, trabalho, escola, igreja, parentes, né, onde nós estamos. E eu tenho feito, pelo menos para mim, a seguinte pergunta: se tem sido suficiente a minha marca nesse mundo? Sabe, eu acho que a gente precisa se perguntar algumas coisas. A gente vê o mundo, vê a internet, vê a sociedade ensinando muitas coisas que me parece que estão cada vez mais distantes dos princípios de Deus para nós, né? Eu costumo dizer isso, gente, porque assim, se você é uma pessoa que crê na palavra de Deus, você crê na Bíblia, esse vídeo ele é para você, sabe? Se você não crê, não acredita, ou pode achar que tudo que eu estou dizendo aqui não tem nada a ver com você, tudo bem. Mas é importante, esse canal aqui, eu estou falando a respeito de mulheres cristãs, mulheres que têm a vida, né, ou que querem ter a vida o mais próximo possível de Deus, querendo agradar a Deus e fazendo diferença no mundo, uma boa diferença. Infelizmente, a gente não vê, assim, as mulheres, assim, eu posso talvez dizer isso, deixando boas marcas, bons exemplos para os mais novos. É muito ensino sobre a aparência, um culto ao corpo, é um culto à aparência. É uma questão também de, sabe, como que eu posso dizer assim? De querer dominar, de querer conquistar. E eu não tô falando aqui que a mulher ela não tem que ter essas coisas, né? Eu, por exemplo, sou uma mulher que eu trabalho fora, né? Eu também conquisto, tenho o meu espaço fora da minha casa no mercado de trabalho. Mas é uma gana, é uma coisa assim que tipo, se você não conseguir, você não é mulher o suficiente, você não é boa o suficiente. E eu acho que a gente precisa tomar um cuidado com essas coisas sobre esse tipo de ensino que define, ou a gente deixa definir a nossa identidade, né? A nossa identidade ela é em Cristo. Se eu sei quem eu sou em Cristo, nada vai me abalar. Eu vou tentar viver a minha vida pautada na palavra de Deus. Eu acho que esse é um dia muito interessante, muito importante para a gente refletir quem nós somos a começar na nossa casa. Será que o nosso marido, né, para quem tem filhos, eles podem olhar em nós assim uma pessoa referência? Tipo, puxa, a minha mãe é uma referência na minha casa, a minha mãe é a mãe, entendeu? Tipo, o marido, a minha mulher é a mulher, né? Olhar para nós assim com um olhar admirado, olhar para nós com aquele olhar do tipo, puxa vida, eu queria que todas as mães fossem igual a você, eu queria que todas as mulheres fossem igual a você, sabe? E refletir um pouco sobre a nossa postura. A gente, eu não sei você, assim, mulher, você que tá aí do outro lado, mas assim, do lado de cá, às vezes eu percebo que a mulher, ela é muito manipuladora, ela é muito mandona, sabe? Ela quer conquistar, assim, a todo custo, e tem que ter, tem que ter, tem que ter, e ela briga para ter. As mulheres não se ajudam, né? Eu não sou mãe, mas, por exemplo, eu tenho muitas amigas que são mães e falam isso para mim, que no contexto de maternidade, as mulheres disputam. É sempre o meu filho é mais saudável, mais bonito que o meu filho não dá trabalho, o seu dá. Quando a gente tinha que se juntar e se unir. Não viver assim uma vida disputando uma coisa com outra, né? Ninguém ganha nada com isso.
Então, em relação à palavra de Deus, eu quero compartilhar alguns versículos com vocês. O primeiro deles, Provérbios 14:1. Esse é conhecido, mas vamos ver se ele é praticado. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. A gente pode dizer que a gente tem sido sábias o suficiente para edificar a nossa casa? Saber o momento de falar, saber o momento de ficar quietas, sabe? A gente vê às vezes o marido indo por um caminho que não é legal e ao invés da gente ir lá se precipitar e brigar com ele, falar que ele é isso, ele é aquilo, sabe? Coisas assim. A gente segurar a nossa língua, buscar em Deus, Deus, o que eu devo fazer nessa situação? É um problema difícil. Como eu posso ser apoiadora dele? Como que eu posso ajudar? Como ele pode abrir os olhos e enxergar o que ele não está enxergando? Ao invés da gente ir lá e pá, bater na pessoa, sabe? Com palavras, ferir, sabe? E aí quando a gente vai ver, a gente acha que está edificando, mas na verdade a gente está destruindo toda a nossa casa, ela está se tornando uma ruína. Porque não tem paz, só tem briga, ninguém chega a um ponto em comum, né? E é sempre muita discussão, muita discussão. E aí eu me pergunto, cadê o modelo bíblico cristão dessa casa? Então esse é o primeiro versículo para nós mulheres refletirmos nesse dia. O outro, as mulheres mais velhas, em relação às mais novas, né? Vamos lá. Tito, capítulo 2, versículos do 3 ao 5, que fala assim, palavra em Tito. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Olha só, até as mulheres mais velhas, elas precisam ser ensinadas. Por quê? Elas sendo ensinadas, olha o que o texto continua dizendo. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Já parou para pensar se às vezes a palavra de Deus ela é difamada por nossa causa? Porque a gente não está amando o nosso marido, não está amando filhos. A Debbie Titus, ela tem uma frase que eu acho assim muito essencial. Ela fala assim, que muitas mulheres querem casar, mas não querem ser esposas. E muitas mulheres querem ter filhos, mas não querem ser mães. Eu acho isso assim, gente, eu não sei vocês, é uma virada de chave. Porque não significa que você casou, que você é uma esposa. Isso explica o alto índice de divórcios, inclusive dentro da igreja. As pessoas, elas casam, mas elas querem continuar vivendo uma vida voltadas para si mesmas. Não é uma vida bíblica, uma vida que a palavra de Deus nos ensina como viver para a nossa casa, servindo a nossa casa, né? Aqui, nesse exemplo de Tito, né? Ensina as mulheres mais velhas a serem reverentes, a não serem caluniadoras. Gente, mas quanta mulher caluniadora você conhece que fica falando mal da outra, sabe? Se você não é uma, né? E assim, às vezes a gente fala mal pensando, não, mas eu não tô falando mal, eu tô comentando. Não, tá falando mal, sabe? E se você é uma mulher cristã, essa palavra, ela tem que bater muito mais forte na gente do que aquele que não é cristão, sabe? Então, assim, eu acho que a palavra de Deus, ela precisa entrar no nosso coração como um rio, como vida, e ser parte da gente igual o sangue está dentro de nós, para que ocorram as mudanças que nós precisamos ter em nós como mulheres. O outro texto que eu quero também deixar para vocês, Provérbios 21:19. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Meu Deus, gente! Meu Deus, é assim... Eu fico pensando assim, às vezes a gente acha que nós estamos arrasando. Mas será que quem mora com a gente já parou para pensar sobre isso? Tipo, meu Deus, eu queria viver no deserto, eu queria, sabe, ficar bem longe daqui do que morar com você. Você é muito briguenta, você é muito amargurada. 1000 vezes melhor morar no deserto do que morar aqui com você. Sabe? Então, assim, eu acho que vale trazer a autoanálise para nós e pensar onde estamos falhando. Ninguém falha na montanha, escalando montanha. A gente falha nas pequenas pedrinhas, sabe? E por último, que eu quero deixar aqui também,
tá na palavra de Deus em Provérbios 31:30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Gente, eu acho que no momento, né, que a gente, assim, supercultua as aparências, né, os filtros, né, a gente olha as redes sociais achando que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, achando que a vida dele é muito melhor do que a nossa, né, vê aquelas mulheres lindas, bonitas, com aquelas roupas de academia de marca e tal, né, assim, você pensa que, nossa, aquilo é estilo de vida, mas não é, ó, a Bíblia mesmo está falando aqui para nós, é a mulher que teme ao Senhor, sabe? Então, eu acho que uma das primeiras impressões, selos que devia ter em nós é o do temor ao Senhor, sabe? O temor ao Senhor, princípio da sabedoria, o que diz a Bíblia. Então, eu deixo esses versículos, essas palavras para nós. Eu também estou refletindo sobre isso. Eu também reflito sobre a minha conduta, sabe? E quando meu marido pega e fala para mim, olha, você tá errando aqui, você acha que tá indo bem, mas você tá indo mal. Às vezes eu fico péssima, mas é maravilhoso quando eu tenho alguém que me fala isso, porque eu quero aprender, eu quero ser alguém melhor. É como eu disse no começo do vídeo, amanhã, se Deus me chama, eu quero saber que eu deixei uma marca positiva nesse mundo. Eu quero deixar uma impressão que fez a diferença na vida de alguém, sabe? Não achando que eu estava vivendo lindamente, achando que estava arrasando diante das pessoas e diante de Deus, e quando eu trago a luz das Escrituras, eu descubro que não, que eu preciso melhorar e muito, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês. Eu não tenho florzinha nem bombom para dar de presente no Dia da Mulher, mas eu tenho a palavra de Deus, essa eu deixo para você, mas eu desejo que você abençoe a sua casa, seja uma mulher sábia, seja dócil, seja meiga, seja sensível, sabe? Seja feminina, sabe? Resgate essa feminilidade, resgate esses valores tão lindos que a palavra de Deus tem para nós mulheres e sirva a sua casa, sirva a sua comunidade assim, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!